O Centro Espírita Paz José Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Hoje, dia 21 de julho de 2021, na Casa de Pai José Cambinda, damos início aos trabalhos desta noite com a prece da nossa irmã Viviane. Nossa gratidão eterna aos amigos espirituais pela presença constante ao nosso lado. A noite escura indica que mais um dia de lutas está chegando ao fim. Por isso rogamos a Deus que nos permita, durante o repouso do corpo físico, nos fortalecer junto à espiritualidade superior para as lutas do novo dia, que em breve nos será dado de presente. Que nesse amanhã, que será o nosso hoje, possamos fazer boas escolhas, pois elas nos acompanharão em todos os momentos de nossa vida. Cada ação contrária ao bem, cada ato contrário à lei de Deus, com certeza, em algum momento será resgatado por nós. Assim como o mal que praticarmos a algum irmão ou a nós mesmos, também será resgatado. Por isso a importância de refletir antes de cada passo. E por esse motivo, o Cristo se fez presente junto a nós, para nos relembrar do caminho que devemos seguir. Suas palavras e seus ensinos foram imortalizados, e Ele fez com que lembrássemos das leis de Deus, que se encontram dentro de nós, em nossa consciência. Esse caminho a seguir é o do bem, do amor, da fraternidade, da caridade. Que a luz do novo amanhecer possa iluminar também os nossos passos. Que tenhamos todos uma noite de muita paz. Nossa irmã Mariane fará a leitura da página para a nossa reflexão. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição número 41, a regra áurea. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Palavras de Jesus, registradas em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam com instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o Mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Teremos na noite de hoje nosso irmão
João Luiz do Nascimento Ramos, filiado à União Espírita Cachoeirense, da cidade de Cachoeira Paulista, São Paulo, que fará seu estudo para nosso aprendizado sobre o tema Casa Espírita na Nova Era. Olá, queridos amigos, queridos irmãos de ideal, que Deus nos abençoe, nos proteja e nos envolva num clima de amor, de fraternidade e de paz. No livro Reportagens d'Além Túmulo, de Irmão X, Humberto de Campos, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, há um capítulo intitulado A Vidência Esquecida, onde o Irmão X narra que Benício Fernandes era um assíduo frequentador de uma casa espírita, mas não escondia de ninguém o seu descontentamento de não ter se desenvolvido como médium. A cada reunião, Benício Fernandes se colocava de cabeça baixa, com os olhos fechados, em total concentração, buscando uma conexão com a espiritualidade. Ao final da reunião, Dona Maria narrava então tudo aquilo que havia sentido no seu campo intuitivo. Seu José falava de uma inspiração maravilhosa vinda do alto. Alguns outros companheiros citavam que haviam visto manifestações dos espíritos através da audiência ou da vidência. E Benício Fernandes, ao final de cada reunião, nada tinha para relatar. E quando perguntado por alguém se ele havia sentido, ouvido, percebido alguma manifestação dos espíritos, ele então respondia: nada, não vi nada, não ouvi nada, acho mesmo que sou uma pedra. Mas ele que dava a sua participação com as suas vibrações, com seu poder de concentração, agora vinha então se tornando triste, acabrunhado, em virtude desse seu não desenvolvimento mediúnico, com manifestações práticas, de modo a que ele pudesse também contar aos amigos alguma coisa nesse sentido. Isto foi se instalando nele como um processo de influenciação espiritual sutil. Os espíritos das regiões das sombras passaram a utilizá-lo como forma de provocar-lhe o desânimo, esse desencanto e até mesmo uma certa raiva interna. Os bondosos amigos espirituais, então, querendo ajudá-lo, uma vez que Benício Fernandes era um homem bom e já frequentava a casa há tanto tempo, dando sim a sua cota de participação em cada uma das reuniões em que ele se fazia presente, levaram-no através do sono, do corpo físico, a um momento de sonho, de semi-êxtase do espírito, semi-desligando-se do corpo físico e podendo projetar-se na região espiritual para o encontro. Benício Fernandes, então, depara-se com uma entidade espiritual amiga. E ele, então, ali apresenta a sua felicidade em estar vendo um espírito. E este espírito, esta entidade amiga com a qual ele se encontrava naquele momento, pôde então dizer a Benício da satisfação de poderem estar juntos, uma vez que tinham muito a conversar. E Benício Fernandes, mais uma vez, diz da alegria que ele naquele momento estava sentindo por estar vendo um espírito. E a entidade amiga disse-lhe que não era do conhecimento dela e da espiritualidade de que Benício Fernandes tinha a prova da cegueira nesta sua atual existência reencarnatória. E Benício disse que realmente não, porque ele não era cego, ele podia ver.
Então aquela entidade amiga disse: pois então, querido amigo, o amigo está vendo os espíritos todos os dias, eles apenas estão reencarnados. São companheiros que convivem no cotidiano, no seu dia a dia com o irmão, mas estão revestidos de uma indumentária física, de uma indumentária carnal, mas são espíritos. Benício Fernandes pensou um pouco, mas disse àquele benfeitor amigo: mas eu gostaria de ver os espíritos protetores, aqueles que nos protegem nas nossas reuniões, aqueles que nos envolvem, e tenho certeza disso, com o seu carinho fraternal. Pois é, Benício, tens dentro de sua casa um espírito protetor, um verdadeiro anjo, tua mãezinha querida, que está sempre logo pela manhã sentada à sala, naquela cadeira de balanço, fazendo o seu tricô, e quando o companheiro levanta, passando por ela, pedindo-lhe a bênção, é um contato com um espírito protetor, um espírito que o protege há tempos, e quando o companheiro sai de casa, ela continua orando, rogando a Deus o auxílio fraternal dos anjos de guarda, dos bons espíritos, para protegê-lo e ampará-lo na rua. Benício refletiu. Mas uma vez mais disse àquele espírito amigo: eu gostaria mesmo de ver os espíritos dirigentes, aqueles que dirigem os nossos trabalhos, porque todos os trabalhos que temos na casa espírita são dirigidos, eu sei disso, por espíritos responsáveis pelas reuniões, e eu queria então ter contato com esses espíritos. Benício, o dirigente daquela oficina de trabalho, da empresa onde o irmão faz as suas atividades profissionais, é um espírito dirigente. Todos os dias ele está a dirigir aqueles funcionários, aqueles cooperadores, colaboradores daquela empresa, inclusive do teu departamento, da tua oficina. O dirigente da casa espírita, onde o companheiro trabalha, o presidente da casa espírita, é um espírito dirigente. Apenas estão reencarnados. Benício, a esta hora, com certeza, já tinha toda a compreensão do que aquela entidade benfeitora estava a lhe transmitir como orientação. Mas ao final ainda disse: eu gostaria então de poder abraçar os espíritos, ou sentir o abraço fraternal dos espíritos problemáticos, difíceis, daqueles que necessitam de apoio, espíritos carentes, entristecidos. Benício, dentro de tua casa, teus filhos são espíritos necessitados de carinho, de atenção. Quando eles se preparam para ir à escola cada manhã, e o nobre companheiro junto com eles toma um café matinal, eles ali estão, aguardando tuas palavras de amor, de carinho fraternal, teu abraço festivo, para que eles possam ir para a escola, protegidos pelo Pai. São espíritos necessitados do teu amor. Benício, nesse instante, passou a chorar copiosamente, porque entendeu que havia se esquecido desta vidência importante. Querendo tanto ver os espíritos da espiritualidade que estavam desencarnados, estava se esquecendo de prestar atenção, de ver os espíritos encarnados ou reencarnados que estavam à sua volta para transmitir o seu apoio, o seu carinho e a sua dedicação. O barulho do relógio despertou naquela manhã, e quando ele acordou, esfregou bem os olhos, saiu de seus aposentos, fez sua higiene pessoal, passou pela sala, beijou a fronte da mãezinha querida, pediu a sua bênção, envolveu suas mãos entre as dela e depois abraçou-a festivamente. Também esteve com os filhos no café, abraçou-os, conversou um pouco, abençoou-os para que eles pudessem ir à escola, e depois também foi ao seu trabalho, rogando a proteção divina, mas agradecendo a Deus
pelas oportunidades que até então estava tendo, de não só sentir os benefícios de uma espiritualidade superior e amiga, mas também de conviver com os espíritos que estavam reencarnados com ele na sua atual trajetória. Nós nos lembramos desta história, A Vidência Esquecida, de Irmão X, no livro Reportagem Além Túmulo, porque fala de uma importante participação nossa no mundo terreno. Somos espíritos imortais, diz a expressão socrática, se a alma é imortal, é lógico viver-se com vistas à eternidade. Mas não podemos nos esquecer que vivemos uma experiência, mesmo que transitória, passageira, desta nossa atual reencarnação, precisando então aproveitar cada instante. E surge-nos como um recurso valioso, um ponto de apoio nesta nossa trajetória, a casa espírita. A casa espírita, que é um templo, que é uma oficina, que é uma escola, que é um hospital, que é um espaço de convivência. No livro O Grande Enigma, de Leon Denis, ele considera que o século XIX era o século da matéria e projetou o século XX como sendo o século do espírito. Nós estamos no século XXI, um século psicológico, um século de despertamento consciencial, um século de verdadeiro laboratório de emoções, para que nos auto-enfrentemos no sentido de nos buscarmos a nós mesmos para pararmos as arestas, conseguindo então dissipar as sombras e fazendo diminuir em nós o nosso campo de imperfeições. Seres incompletos, inacabados, mas projetados para a vitória, para a felicidade, para o amor. E a casa espírita é este ponto de apoio, este recurso luminoso que a espiritualidade nos oferece, como uma verdadeira casa do caminho. Casa do caminho da época dos primeiros cristãos, num ambiente simples, de bancos toscos, de madeira, para atender aqueles que estavam aflitos e que ali aportariam, trazendo as suas dores, os seus estados vacilantes, seus estados de desencanto, de desilusão, a busca de um significado existencial, a busca de respostas para as suas questiúnculas íntimas. Não é diferente na atualidade. A casa espírita abre as suas portas para receber aqueles que estão em busca desse significado existencial, querendo respostas para suas dores íntimas, querendo um caminho luminoso para que os seus passos, não mais vacilantes, mas agora certeiros, possam buscar as veredas de paz e de luz. É uma era psicológica, é uma era de emoções. E mesmo neste período pandêmico em que nos encontramos, do distanciamento e do isolamento social, a casa espírita, na sua grande maioria de portas físicas fechadas, mantém as suas portas espirituais abertas. O trabalho continua, o trabalho se persevera. Os antigos trabalhadores da casa espírita e hoje na pátria espiritual são os nossos intercessores. Continuam conosco passo a passo, ombro a ombro, lado a lado, desenvolvendo atividades em nome do ideal espírita e numa prestação de socorro aos aflitos. Todos nós que, como trabalhadores da casa espírita, cooperadores do bem, fizemos os nossos estudos doutrinários e exercitamos a prática da caridade nas variadas reuniões, também hoje estamos capacitados para trabalharmos em nível espiritual com os espíritos protetores,
com os espíritos dirigentes e juntos com eles continuarmos este trabalho. Mas é certo que haverá um momento em que a casa espírita, assim como outros templos, terão novamente suas portas físicas abertas e estaremos mais uma vez preparados para a continuidade do trabalho, mas agora sustentados na fé, neste período de distanciamento e de isolamento em que estamos dentro das nossas casas, trabalhando, por assim dizer, as nossas dores íntimas, buscando um processo de autoconhecimento, de aprofundamento das nossas reflexões e das nossas convicções. Tudo faz parte de um plano divino, para que nós nos fortaleçamos e para que nós cada vez mais solidifiquemos a nossa fé, trabalhando então os conceitos doutrinários, buscando a intimidade da oração, mas também a nossa participação e coparticipação junto do mundo espiritual, nas atividades espirituais que continuam a ser realizadas de socorro aos espíritos que estão na terra, mas também de socorro aos espíritos que chegam à pátria espiritual diante das mortes coletivas, não só pelo Covid-19, mas também de outras enfermidades e de outros processos que os levam ao desencarne. É um momento grave, mas que exige de todos nós esta análise, esta reflexão do quanto temos nos preparado como verdadeiros cristãos ou cristãos redivivos, como discípulos do Senhor, discípulos do Cristo nesta nova era, para que a casa espírita, exercendo o seu papel de casa do caminho, possa então ter em nós, seus trabalhadores, os continuadores desta obra do Cristo para os tempos de agora, diante das necessidades atuais que se fazem prementes. A casa espírita tem o papel de templo, onde todos nós lá nos reunimos em igreja, em assembleia, mas a casa espírita ou o templo introprojetado em nós faz do nosso próprio coração um verdadeiro templo. Diz a mensagem bíblica: tu, pois, é o templo de Deus. Deus habita em vós. Então, quando nós nos aproximamos de Deus nesse sentido, sabendo que Ele está em nós, o nosso coração se transforma num verdadeiro templo e na intimidade das nossas almas, nós então cultuamos Deus, fazemos as nossas orações e criamos um campo vibratório positivo de afinidade com a espiritualidade superior amiga, de onde somos também ajudados, beneficiados, mas onde também nos transformamos nos elementos importantes para que esse trabalho se desenvolva, porque assim damos também a nossa cota de contribuição, a nossa cota de participação no trabalho de socorro e amparo aos espíritos, estejam eles reencarnados na Terra ou estejam eles desencarnados nas variadas moradas espirituais, em particular as regiões de sombras, onde estão os nossos irmãos mais necessitados de amor, de carinho, de afeto e de vibrações positivas. A casa espírita é esta escola onde todos nós, desde a evangelização espírita infanto-juvenil até a evangelização do adulto, tanto quanto as nossas reuniões doutrinárias, as nossas reuniões de estudo, mediúnicas, de confraternização, são para nós este suporte para que nós entendamos a importância do relacionamento acima de tudo com Deus, do relacionamento conosco mesmo e do relacionamento nosso com o nosso próximo. Jesus nos trouxe a mensagem reunindo toda a lei, todos os profetas e a tábua da lei dos 10 mandamentos. Amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Então, reunindo todos os mandamentos, todas as leis e todos os profetas, Jesus traz este emblema luminoso do amor a Deus sobre todas as coisas e do amor ao próximo como a nós mesmos. Uma escola que é a Casa Espírita, que nos tem feito realizar o verdadeiro aprendizado da vida, nos fortalecendo não só nos conhecimentos intelectivos que temos, mas a partir de então, no desenvolvimento da nossa inteligência emocional, da nossa capacidade de ser com o outro, a nossa inteligência intrapessoal e a nossa inteligência interpessoal, o campo das relações, o desenvolvimento das nossas aptidões para o fortalecimento das relações no mundo. E nós então estamos nos fortalecendo nas nossas relações intrafamiliares e através das redes sociais, fortalecendo os nossos laços com o outro e como divulgadores de Jesus, divulgadores do novo tempo, discípulos redivivos do Cristo, podendo divulgar as mensagens espíritas e espirituais importantes para fazer despertar consciências e colaborarmos no processo de iluminação do mundo. A Casa Espírita é um hospital. Como hospital, a Casa Espírita tem continuado seus trabalhos de atendimento àqueles que precisam, particularmente os espíritos desencarnados, que no momento estão necessitados, muitos deles, desse apoio, tanto quanto nós necessitamos e tratamos também dos nossos males espirituais, dos nossos estados psicológicos alterados, dos nossos desalinhos mentais, dos nossos conflitos íntimos. Então, a doutrina espírita nos favorece com esse entendimento e a compreensão acerca do sofrimento no mundo e dos sofredores, das diferenças e dos diferentes. De tudo quanto nós podemos também colaborar nesse sentido, num processo de atendimento àqueles que necessitam. A Casa Espírita é também uma oficina de trabalhos que continuadamente vão à frente, porque os espíritos amigos, os espíritos dirigentes, os espíritos protetores realizam os seus trabalhos. Nós, mesmo que de modo virtual, estamos nos nossos grupos de oração, nas nossas palestras, nas nossas atividades doutrinárias de esclarecimento e hoje podendo atingir até mesmo aqueles que antes não adentravam a Casa Espírita, mas que recebem pelo campo da internet as mensagens, as palestras, os seminários. É um período tecnológico que nos tem ajudado nesse sentido, na maior divulgação do Espiritismo e para que também possamos nós oferecer a nossa parte de contribuição na divulgação da mensagem do Cristo sob a ótica espírita cristã. E a Casa Espírita é esse espaço de convivência, seja materialmente falando ou até mesmo este espaço de convivência virtualmente falando, porque nós mantemos os nossos contatos, vencemos a distância, encurtamos nesse sentido o nosso distanciamento, porque nos vemos, nos ouvimos, mesmo de modo virtual. Mas a mensagem que é importante prossegue. Então a Casa Espírita nesta nova era, como uma casa do caminho, nos oferecendo a escola, o templo, a oficina, o hospital, o espaço de convivência e nos preparando para estes tempos de regeneração, trabalhando ainda as nossas dores, trabalhando ainda os nossos estados psicológicos em conflito, trabalhando o nosso quadro de emoções, mas nos capacitando cada vez mais como trabalhadores de um novo tempo para cultivarmos as virtudes, para cultivarmos as boas qualidades dos cristãos que estamos todos tentando ser, de modo a aplicarmos em nós o Evangelho do Cristo diante das necessidades de agora e dos nossos irmãos do caminho. Então nós agradecemos a Deus por esta oportunidade, por esta chance que temos de trabalharmos os nossos conceitos doutrinários no nível intelectivo que estão, no nível de compreensão intelectual, mas fazendo com que esses conceitos desçam ao nosso coração pela sensibilidade da alma
e, de modo conseguinte, possam também escorrer pelas nossas mãos na prática efetiva da caridade, da solidariedade e do amor fraterno. Agradecidos a Deus, a Jesus, por estes momentos que passam, por esta compreensão que temos da vida e do quanto somos também responsáveis para que nestes momentos atuais nós não nos esqueçamos da vidência, da audiência, ou seja, de ouvirmos, de vermos aqueles que precisam, que estão ao nosso lado, que clamam por socorro e que estão necessitados de uma palavra de apoio, de uma palavra de ajuda, que os faça levantar do chão, que os ajude a prosseguir no seu caminho, que lhes transmita paz, esperança, otimismo e fé. Agradeçamos a Deus, queridos amigos, por estes momentos, por esta fase, embora de sofrimentos e de dores, mas que nos prepara para tempos melhores. Creio em Deus, pela beleza da paisagem, pelas aves que voam, pelas árvores que frutificam, pelo perfume das flores, pelo ar que se respira e pelo céu, terra e mar. Creio na imortalidade da alma, princípio inteligente em que reside o pensamento, a vontade, o senso moral. A morte destrói o corpo, mas o espírito triunfa e conserva a sua individualidade. Desligado do laço que o prendia à terra, ele possui o corpo etéreo e a condição de espírito errante. Creio na comunicabilidade dos espíritos, porque se a alma ainda se sente ligada a um corpo fluídico, nada será mais lógico do que a sua intervenção no mundo visível. Creio na pluralidade das existências. Como disse Jesus, ninguém verá Deus se não nascer de novo. É a reencarnação, a lei da evolução. Alcançaremos o nosso objetivo não apenas em uma vida. Temos que redimir as faltas que houvermos cometido em outras passagens e procuraremos renascer entre espíritos que nos são simpáticos ou então difíceis, para que possamos suportar com resignação as provas a que nos dispomos passar. Creio na pluralidade dos mundos habitados. Seríamos egoístas se pensássemos que apenas a terra pudesse ser habitada, e podemos refletir sobre as palavras do Mestre: há muitas moradas na casa de meu Pai. Quem sou? Conheces-me? A minha máxima se resume em: fora da caridade não há salvação. A verdadeira caridade, sem pedir nada em troca, tendo como exemplo maior Jesus. A minha doutrina foi ditada pelos Espíritos e codificada por Kardec. Sou o Consolador, prometido pelo Cristo. Sou o Espiritismo. Muita paz. A seguir, Elos que Unem, dedicado aos espíritos desencarnados que procuram a casa de Pai José Cambinda. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar.
porque é dando que recebemos. Perdoando é que somos perdoados. E morrendo é que nascemos para a vida eterna. Chegou o momento de recebermos a falange indiana, que é comandada por Zartur. Esta falange não incorpora, atua através dos nossos pensamentos e farão a fluidificação das águas. Estejamos numa posição confortável para recebê-los. Nossa irmã Viviane fará a prece de encerramento. Deus, luz do mundo, Jesus, farol a nos guiar no meio da escuridão criada por nós mesmos. Nesse instante, pedimos as vossas bênçãos para todos os irmãos, encarnados e desencarnados, que estão sintonizados através do pensamento a nossa querida casa de Pai José Cambinda.
ainda vacilamos, temos medo, nos sentimos inseguros quando o roteiro de nossas vidas foge ao controle e não acontece o esperado por nós. Por isso é tão importante a presença desses amigos espirituais. Por isso é tão importante estarmos com os nossos sentimentos em equilíbrio para recebermos a ajuda desses nossos amigos. A chave que abre a porta do nosso destino, um destino de paz, de harmonia, de alegria, está em nossas mãos. E esse destino será de acordo com aquilo que desejarmos. Pensemos na luz e ela se fará. Queiramos o amor e ele nos envolverá. O Cristo nos fez essa proposta há muito tempo atrás. Pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Precisamos tomar como nossas as palavras do Mestre e seguir-lhe o exemplo, fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para atingirmos o lugar destinado a cada um, o infinito, seres imortais que somos e dotados da capacidade de regeneração de nossas almas. Este é o nosso maior compromisso. Agora é o momento. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade de trabalho e a todos que nos assistiram. Que possamos ter uma noite abençoada. Que esta energia de amor e paz conforte os nossos corações. E até a próxima palestra, no dia 28 de julho de 2021.